Existe uma pobreza que começa muito antes de faltar dinheiro no bolso. Ela começa quando a pessoa passa a aceitar certas atitudes como se fossem normais, como se fossem apenas parte da vida, como se não houvesse outro caminho. A Bíblia fala sobre riqueza, trabalho, dívidas, preguiça, generosidade, disciplina e sabedoria com uma clareza que muita gente prefere ignorar. Porque às vezes o problema não é apenas ganhar pouco. Às vezes o problema é viver preso a comportamentos que afastam a pessoa da prosperidade, da ordem e da responsabilidade diante de Deus. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Nem toda pobreza é causada por falta de oportunidade. Existem dores, injustiças e dificuldades reais, mas também existem atitudes que mantêm uma pessoa parada no mesmo lugar por anos. Há atitudes que parecem pequenas no começo, mas que se repetem todos os dias, até formar uma corrente invisível. A pessoa trabalha, se esforça, reclama, ora por mudança, mas continua alimentando hábitos que destroem aquilo que Deus poderia multiplicar. A primeira atitude que mantém uma pessoa presa na pobreza, segundo a Bíblia, é desprezar a sabedoria. Provérbios mostra repetidas vezes que a sabedoria é mais preciosa do que prata e ouro, porque é ela que ensina a pessoa a lidar com o que tem, a enxergar riscos, a tomar decisões melhores e a não cair nas armadilhas da pressa. Uma pessoa sem sabedoria pode até receber dinheiro, mas não sabe preservar. Pode até ter uma oportunidade, mas não sabe reconhecer. Pode até abrir uma porta, mas não sabe se manter dentro dela. Desprezar a sabedoria é viver no impulso. É comprar sem pensar, falar sem medir, prometer sem calcular, aceitar qualquer proposta, entrar em qualquer negócio, seguir qualquer conselho e depois dizer que a vida nunca dá certo. A Bíblia não trata a ignorância como algo bonito. Ela chama o ser humano a aprender, a ouvir conselhos, a buscar entendimento, a observar os exemplos ao redor. Quem despreza a instrução acaba pagando caro por decisões que poderiam ter sido evitadas. A segunda atitude é amar a preguiça e chamar isso de descanso. A Bíblia não condena o descanso. Pelo contrário, ela mostra que até Deus estabeleceu esse princípio. Mas existe uma diferença enorme entre descansar para recuperar forças e fugir da responsabilidade porque não quer esforço. Provérbios fala do preguiçoso como alguém que deseja muito, mas não coloca a mão no arado. Ele sonha, imagina, reclama da própria condição, mas não se move com constância. A pobreza, muitas vezes, encontra espaço onde a disciplina desaparece. Não porque todo pobre seja preguiçoso, isso seria injusto e cruel, mas porque a preguiça, quando vira estilo de vida, fecha portas que poderiam estar abertas. A pessoa deixa para amanhã o que precisava fazer hoje. Adia decisões, evita aprender uma habilidade nova, não termina o que começa, perde horários, perde clientes, perde oportunidades e depois acredita que tudo é azar. A terceira atitude é viver acima do que se tem. A Bíblia ensina que a dívida pode tornar uma pessoa serva de quem empresta. Isso não significa que toda dívida seja pecado ou que toda situação financeira difícil seja culpa da pessoa, mas significa que viver constantemente preso a compromissos que não consegue pagar rouba a paz, liberdade e dignidade. A pessoa trabalha, recebe, e antes mesmo de tocar no dinheiro, ele já pertence a outra pessoa. Viver acima do que se tem é uma prisão construída com pequenas escolhas. É comprar para aparecer, gastar para impressionar, parcelar para acompanhar os outros, assumir compromissos sem planejamento e transformar desejo em necessidade. A pessoa não compra apenas um produto, ela compra uma imagem. Compra a sensação de que está no mesmo nível de quem vê nas redes sociais. Compra a aprovação. Mas depois paga com ansiedade, vergonha e noites mal dormidas. A Bíblia ensina contentamento, e contentamento não é acomodação.
Contentamento é saber viver com sobriedade enquanto constrói algo melhor. É não permitir que a vaidade governe o bolso. É entender que nem tudo que você pode comprar, você deve comprar. É reconhecer que prosperidade sem domínio próprio vira aparência, e aparência não sustenta ninguém por muito tempo. A quarta atitude é rejeitar o planejamento. Jesus ensinou que ninguém deve começar uma construção sem antes calcular o custo, para não iniciar algo que não consegue terminar. Esse princípio mostra que fé não é inimiga de planejamento. Pelo contrário, quem tem responsabilidade diante de Deus aprende a contar, organizar, prever e preparar. Planejar não é falta de fé. Planejar é maturidade. Uma pessoa que não planeja vive apagando incêndios. Ela não sabe quanto entra, quanto sai, quanto deve, quanto precisa guardar, quanto pode investir, quanto pode gastar. Tudo vira surpresa. A conta surpreende. A dívida surpreende. A emergência surpreende. O mês sempre parece maior que o salário, porque o dinheiro nunca recebeu uma direção. E dinheiro sem direção desaparece. A quinta atitude é ser infiel no pouco. Muita gente acredita que só vai ser responsável quando tiver muito. Diz, quando eu ganhar mais, eu organizo. Quando eu tiver uma renda melhor, eu ajudo. Quando sobrar, eu guardo. Quando eu crescer, eu levo a sério. Mas a Bíblia ensina um princípio diferente. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. A forma como uma pessoa trata o pouco revela se ela está preparada para o muito. Se alguém desperdiça pouco, provavelmente desperdiçará muito. Se mente no pouco, mentirá no muito. Se é desorganizado com pouco, pode se perder ainda mais quando tiver muito. O pouco é uma escola. É no pouco que Deus revela caráter, domínio próprio, gratidão e responsabilidade. O problema é que muita gente despreza o pouco porque está apaixonada pela ideia do muito. E por desprezar o pouco, nunca desenvolve a maturidade necessária para receber mais. A sexta atitude é andar com pessoas que alimentam a insensatez. A Bíblia diz que quem anda com os sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofre dano. Isso é mais sério do que parece. As pessoas ao redor influenciam pensamentos, desejos, escolhas, hábitos e até a visão que alguém tem sobre dinheiro. Quem vive cercado de gente descontrolada tende a normalizar o descontrole. Quem vive cercado de gente que despreza trabalho tende a perder o zelo. Quem vive cercado de gente que ri da disciplina tende a sentir vergonha de ser disciplinado. A pobreza também pode ser mantida por ambientes. Existem rodas de conversa que só ensinam reclamação, inveja e desculpas. Existem amizades que incentivam gastos irresponsáveis, zombam de quem quer economizar, pressionam para ostentar e fazem a pessoa se sentir pequena por tentar mudar. Nem todo mundo que está perto quer ver você crescer. Algumas pessoas se incomodam quando alguém decide sair do ciclo, porque a mudança de um expõe a estagnação dos outros. A sétima atitude é tratar o dinheiro como dono e não como servo. A Bíblia é muito clara ao dizer que o amor ao dinheiro é raiz de muitos males. Não o dinheiro em si, mas o amor desordenado por ele. Quando o dinheiro vira senhor, a pessoa passa a sacrificar princípios para ganhar mais, sacrificar família para parecer bem-sucedida, sacrificar honestidade para obter vantagem, sacrificar paz para acumular e sacrificar a própria alma para provar valor. Curiosamente, tanto a falta quanto o excesso podem revelar idolatria. Há quem idolatre o dinheiro porque tem muito, e há quem idolatre o dinheiro porque não consegue pensar em outra coisa. A mente vive presa à escassez, ao medo, à comparação, à inveja, ao desejo de ter o que o outro tem. E sem perceber, a pessoa deixa de buscar primeiro o reino de Deus
e passa a buscar primeiro a segurança que só Deus poderia dar. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, ele nunca é suficiente. Sempre falta mais um pouco, mais um salário, mais uma venda, mais uma conquista, mais uma aparência, mais uma prova. Só que o coração humano não foi criado para ser sustentado por números. Foi criado para ser sustentado por Deus. O dinheiro deve servir ao propósito, à família, à generosidade, ao cuidado e à responsabilidade. Quando ele se torna senhor, escraviza. Quando ele é colocado no lugar certo, pode se tornar ferramenta. A oitava atitude é fechar as mãos para a generosidade. A Bíblia ensina que há quem dá com generosidade e vê aumentar, e há quem retém mais do que é justo e acaba empobrecendo. Esse princípio não deve ser tratado como fórmula mágica, como se Deus fosse obrigado a enriquecer alguém porque essa pessoa deu algo. Generosidade bíblica não é barganha. É expressão de um coração livre, confiante e obediente. Quem vive preso à mentalidade de escassez, acredita que ajudar sempre vai faltar. Por isso segura tudo, calcula tudo, teme tudo. Não reparte tempo, não reparte conhecimento, não reparte recursos, não reparte oportunidades. A mão fechada parece proteger, mas também impede a semente de sair. E semente que nunca é plantada, nunca se multiplica. Generosidade não é dar o que não tem para impressionar. Não é se endividar para parecer espiritual. Não é sustentar irresponsabilidade dos outros. Generosidade é viver com um coração que entende que tudo vem de Deus e que tudo deve ser administrado diante dele. É ajudar quando pode. É servir quando deve. É contribuir com alegria. É perceber a dor do outro sem transformar o próprio conforto em ídolo. Essas 8 atitudes revelam algo maior. A pobreza, na Bíblia, não é tratada apenas como falta de dinheiro, mas muitas vezes como resultado de escolhas, ambientes, crenças e comportamentos que vão moldando o destino de uma pessoa. É claro que existem injustiças. É claro que existem pessoas trabalhadoras que enfrentam dificuldades duríssimas. É claro que nem todo sofrimento financeiro nasce de erro pessoal. A própria Bíblia manda cuidar dos pobres, defender os necessitados e praticar justiça. Mas a mesma Bíblia também chama cada pessoa à responsabilidade. Porque Deus não nos chama apenas para pedir provisão. Ele nos chama para viver com sabedoria. Não apenas para receber bênçãos, mas para administrar bem aquilo que já recebemos. Não apenas para sair da pobreza material, mas para abandonar uma mentalidade pobre, impulsiva, desordenada, orgulhosa e sem direção. Talvez, enquanto você ouve isso, uma dessas atitudes tenha tocado em algo dentro de você. Talvez não todas. Talvez apenas uma. Talvez você tenha percebido que o maior inimigo da sua vida financeira não é apenas o salário, o mercado, a família ou as circunstâncias. Talvez exista um comportamento específico que vem se repetindo há anos. Uma escolha que parece pequena, um hábito que você sempre justifica, uma desculpa que você já aprendeu a usar tão bem que nem percebe mais. E se for esse o caso, a mudança não começa com vergonha, começa com humildade. A Bíblia não expõe para destruir, ela corrige para restaurar. Deus não revela uma prisão para deixar você nela. Ele revela para conduzir você para fora. Mas sair exige decisão. Exige arrependimento onde for necessário. Exige disciplina onde houver desordem. Exige coragem para cortar hábitos, rever amizades, controlar desejos, planejar melhor, trabalhar com mais zelo e tratar cada recurso com temor e gratidão. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Qual dessas atitudes ainda está mantendo você preso? Não responda rápido. Pense com sinceridade, porque muitas pessoas passam a vida pedindo a Deus uma porta aberta, mas continuam segurando a chave de uma prisão
que elas mesmas alimentam. E talvez a transformação que você espera não comece quando tudo mudar por fora. Talvez comece quando você decidir, diante de Deus, mudar por dentro. A pobreza não perde força apenas quando entra mais dinheiro. Ela começa a perder força quando entra sabedoria, quando entra disciplina, quando entra contentamento, quando entra planejamento, quando entra fidelidade, quando entram bons conselhos, quando o dinheiro volta para o lugar certo, quando o coração aprende a confiar em Deus sem fugir da própria responsabilidade. E quando uma pessoa começa a viver assim, mesmo que ainda tenha pouco, ela já não é a mesma, porque agora existe direção, existe consciência, existe temor, existe ordem, existe semente. E onde Deus encontra um coração ensinável, mãos diligentes e uma vida disposta a obedecer, aquilo que parecia pequeno pode se tornar o começo de uma grande mudança.